Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O tio não tá muito bem, não. O tio tá um pouquinho doentinho. O tio tá um pouquinho adoentadozinho aqui. Mas não se preocupe que não vai faltar aulinha para vocês, não. Tá? As aulas vão aí, gravadas, atividades, tudo e tal, aula online. Não vou deixar de mandar aula para vocês, não. Mas o tio tá meio aqui ruimzinho. Mas vamos que vamos, né? Vamos embora, vamos lá. Daqui a pouco o Dodói passa, daqui a pouco eu fico bonzinho. Beleza? Vamos que vamos. Pois bem, vamos continuar falando um pouco sobre a Roma Antiga, né? Nós já vimos muita coisa sobre a Roma Antiga. Nós já vimos a questão do surgimento de Roma, como aconteceu, né? Como foi o surgimento da civilização romana lá, com a história dos irmãos Rômulo e Remo, né? Nós já vimos como estava organizada a civilização romana, né? Entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Nós vimos que os patrícios eram os grandes proprietários, eles tinham todo o poder, tinham todo o privilégio lá na Roma Antiga, né? Nós vimos que os plebeus eram importantes, mas não tinham o privilégio político, econômico e social que os patrícios tinham, porque os plebeus eram camponeses, pessoas que faziam parte do exército, eram comerciantes, então eram pessoas que tinham uma grande importância na Roma Antiga, mas não participavam, não tinham acesso à política, não tinham direitos políticos. Isso prejudicava bastante. Os clientes eram escravos livres, né, que foram libertos, e serviam diretamente aos patrícios. Os patrícios dependiam diretamente dos escravos, dos clientes, aliás, né, dos clientes, porque era quem fazia todo o trabalho de mão de obra para eles. E os escravos nós já conhecemos, né? Prisioneiros de guerras ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Vimos um pouco da monarquia romana, né? como se organizava. Vimos que o Senado tinha uma grande importância lá na monarquia romana, né? Isso o Senado tinha uma vasta importância. Tá? Era um conselho de anciãos. E por que anciãos tinham? Porque eles eram mais experientes, né? Tinham mais experiência de conhecimento e de governo, então assim auxiliavam a monarquia lá a governar. Vimos também a questão da força da plebe, né? A força que a plebe tinha. Os plebeus tinham uma grande importância, porque eram camponeses, eram comerciantes, artesãos, faziam parte do exército, né? E por isso eram bastante importantes, era uma classe bastante importante na época. Porém, eles não tinham tanto poder, né, tanto privilégio na sociedade quanto os patrícios tinham, porque os patrícios eram os grandes proprietários de terras. E os patrícios também se consideravam que eram descendentes lá dos primeiros reis, né? Lá de Rômulo, de Remo, tudo e tal. Então eles acreditavam que eram descendentes dos primeiros reis, e aí eles eram, né, os tops de linha, digamos assim, né? Os grandes, aqueles que tinham grandes privilégios na sociedade. Então esses daí eram os patrícios, né? E vimos que houve muito conflito, havia muito conflito. Por quê? Porque os plebeus tinham a sua importância, mas quem tinha todo o privilégio de leis e governo eram os patrícios. E aí os plebeus vão organizar um grande protesto. Quem lembra o que foi? Exatamente. Eles vão sair de Roma, né? Vão se retirar de Roma, dizem que vão montar a sua própria sociedade, sua própria organização, né? Mas aí os patrícios, não, voltem para cá, até porque eles eram importantes, né? Faziam o exército, o comércio, os camponeses. Então, com o retorno dos patrícios para Roma, né, criou-se o tribuno da plebe. E o que foi esse tribuno da plebe? Foi a chance, né, que os patrícios tiveram, que os plebeus tiveram de participar da legislação, ou seja, da criação das leis. Então, o tribuno da plebe foi a chance, foi a oportunidade que os plebeus tiveram de participar da legislação, da criação das leis, né? De pôr em prática as leis, de mudar a legislação que só beneficiava os patrícios. Então passou agora a beneficiá-los também, como por exemplo a lei das 12 tábuas, né? Que antes eram leis orais, o que era um tanto quanto não legal para os plebeus. Por quê? Porque as leis orais poderiam ser facilmente modificadas, né, pelos patrícios. E as escritas não. Estava lá, está escrito, é isso aqui, pronto, acabou. Né? Então, para os plebeus foi uma grande vitória essa lei das 12 tábuas.
né? Porque aí fixava melhor a legislação para os plebeus. Vimos também a questão da influência grega, né? Alguns de vocês até brincaram aí que era Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, sei lá, que tem a meio para essas coisas. Mas aí, né, eles copiavam e colavam, né? As leis, né? Porque quando eles foram elaborar a lei das 12 tábuas, eles foram até a Grécia para estudar um pouco dessas leis, né? Teve também a arquitetura, como nós vimos, a religião, como nós vimos, né? Que eles pegavam os deuses e só mudavam o nome muitas vezes. A filosofia, não é? A literatura também. Então, muita coisa ligada à Grécia Antiga, a Roma, ó, copiou para si, né? Então, nós vimos muito isso. Vimos também a questão do pão e circo, né? Que era o formato de um governo onde Otávio Augusto, né? Um imperador, ele doava, né, trigo para as pessoas fazer pão, para se alimentar, né, e promovia os circos máximo romano, que diferente do nosso circo de hoje em dia, era a luta de gladiadores. Então, essa luta de gladiadores era para interter o povo ali, porque o governo de Otávio era para a aristocracia, para os poderosos, para os ricos. Então, era um governo tanto quanto corrupto, né? Existia uma corrupçãozinha ali no governo de Otávio. Mas para engabelar as pessoas, para iludir as pessoas, para dizer que Otávio era um super, um maravilhoso governante, viva Otávio Augusto, ele promovia o pão e circo, né? E até hoje, na nossa palavra, algumas pessoas dizem, isso é a prática do pão e circo. O que é essa prática do pão e circo? É quando um governante doa as coisas, né? Ilude o povo com doações, com coisas legais, mas por trás o negócio não está muito bom, não. Algumas pessoas até usam hoje em dia esse termozinho aí, né? Mas o pão e circo foi dentro do período do Império Romano, ok? Passando agora para a página 15, por favor, meus amores, coloquem aí, página 15. Falando um pouco sobre o início da expansão territorial, né? Como nós sabemos, expansão territorial é você expandir um território, né? Você aumentar esse território. E como isso acontecia, tio? Nós sabemos que, geralmente, as expansões de territórios é através de guerra, né? Através de muita luta, de guerra. E isso aconteceu com Roma também. Ela vai expandir, ela vai aumentar o seu território através de guerra. Vamos ver na página 15? Durante o período republicano, o exército se consolidou como um dos principais símbolos da força de Roma. Então, o exército era um símbolo de muita força lá em Roma. Fazer parte do exército era motivo de orgulho e sinal de status. Olha, do exército, ó. Os membros das forças armadas prestavam serviço militar gratuitamente e se equipavam por conta própria, né? Por isso que vocês perguntaram na aula passada, tio, por que as armaduras são diferentes? Porque muitas vezes os equipamentos eram comprados por conta própria. Como nós vimos, lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga também, era um privilégio você ser do exército, era um grande privilégio, um grandiosíssimo privilégio. Né? Você tinha toda ali a autoridade, porque era um guerreiro, né? Era uma honra, era sinal de status você fazer parte do exército. Então era até mesmo um serviço gratuito, você não ganhava nada nesse caso, e você que tinha que custear com sua armadura. Assim, de acordo com a camada social a qual pertencia o indivíduo, participava de um grupo diferente. Os integrantes da cavalaria, por exemplo, vinham das camadas mais ricas da sociedade, pois tinham condições de adquirir cavalos, armaduras e outros equipamentos de primeira linha. Os demais compunham a infantaria. Suas roupas e armas poderiam ser de maior ou menor qualidade, dependendo de suas posses. Então, dependendo de suas posses, é que você iria ter ali, né? A que parte do exército você iria pertencer. Se tivesse muito dinheiro, quando você ia comprar um cavalo, tudo tal, você era da cavalaria, né? Então, a sua ocupação, a sua pose no exército, né? Ia depender de quanto dinheiro você tinha, porque você se custeava lá. A República Romana se estendeu por quase 5 séculos. Ao longo de praticamente todo esse período, o exército romano esteve envolvido em conflitos bélicos, em guerras, né? Seja defendendo Roma de ataques inimigos, ou seja, atacando outras regiões, né?
O resultado de tantas batalhas foi que, pouco a pouco, Roma expandiu suas fronteiras, conquistando novos territórios. Né? No século III a.C., já dominava toda a Península Itálica. Olha aí no mapa de vocês, a página 16, o tamanho aí, né, do Império Romano. Né? Onde tem a botinha aí, ó, Roma, tem Roma aí, né? Não parece uma botinha? Onde tem aí, ó, ilha de Sicília, o Mar Adriático e o Mar Tirreno. Olha aí, parece uma botinha. Né? Então isso aí é o território romano. Né? Diante dessa expansão, né, da tomada de outros territórios, Roma passou a alimentar o desejo de ter o controle sobre o mar Mediterrâneo e suas rotas comerciais. Lembre-se, sexto ano, coloquei isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Mas depois eu vou até revisar isso com vocês. Durante a Antiguidade, este período da história que estamos falando, o mar Mediterrâneo, ele era a principal rota de navegação. Quem tivesse o controle do mar Mediterrâneo estava feito na vida, estava rico, porque era através do mar Mediterrâneo, olha ele aqui, Catilho aí, mar Mediterrâneo, olha ele aí, tá? Era através dessas rotas comerciais aqui, ó, do mar Mediterrâneo, né, que vários barcos comercializavam vindo de uma região para outra, de uma região para outra. Né? Então, quem dominasse toda essa região aqui, ó, quem dominasse essa região aqui, estava feito na vida. Né? Quem dominasse essa região aqui, estava feito na vida. Por quê? Porque eram as principais rotas comerciais. Então, aí, o que é que vai acontecer? Os romanos sabiam que, para controlar essas rotas comerciais, precisavam superar Cartago. É onde vai acontecer o que nós até já conhecemos, as famosas Guerras Púnicas. Então, as Guerras Púnicas foi um conflito armado, briga, fight, UFC, né, entre Roma e Cartago. Por quê? Porque eles queriam dominar essa região. Cartago já dominava, né? Cartago já dominava essa região. E aí Roma vem para tomar, para usurpar, né? Para usurpiar, só passar a mão, né? Roubar essa região. Então, o conflito armado, né, entre Roma e Cartago eram as Guerras Púnicas. Aí ele coloca, ó, o conflito, né, pode ser dividido em 3 momentos ao longo de 100 anos. Na Primeira Guerra Púnica, os romanos conquistaram o controle da ilha da Sicília, aqui pertencia a Cartago. Então, na Primeira Guerra Púnica, os romanos foram lá e conquistaram a Sicília. Olhem aí, por favor, no mapa de vocês, né? Olha a Sicília aqui, né? Olha ela aqui. Então, essa ilhazinha aqui é a Sicília. Já era uma ilha importante, né? Por quê? Porque, lembre-se, rotas comerciais, né? Os barcos transitavam por toda essa região. E quando eles paravam aqui na região, nas ilhas, né? Eles iriam praticar comércio. Então, rotas comerciais. Então, na Primeira Guerra Púnica, Cartago já perdeu a Sicília. Já foi, né? Na Segunda Guerra Púnica, os romanos derrotaram Cartago e ampliaram ainda mais seus domínios lá no mar Mediterrâneo. E na Terceira Guerra Púnica, Cartago foi completamente arrasada. Então, na Primeira Guerra Púnica, ele toma as ilhas, né, importantes da região para fazer comércio. Na Segunda, ele expande mais ainda, Roma vai expandir mais ainda seu território, tomando as regiões ali de Cartago. E na Terceira, Cartago é totalmente destruída, é totalmente eliminada, e Roma é quem vence ali dominando toda a região. Ok? Deu para entender, meus amores? Tudo tranquilo? Tudo certinho até aí? Vamos lá. Vamos continuar na página 17? Vamos que vamos? A crise social e a república. Então, vai chegar aí o fim, né, o fim da República de Roma, né? A expansão territorial fez de Roma uma cidade rica e cosmopolita. Tinha o que é cosmopolita? Muito movimentada, muito agitada, né? Então, essa expansão territorial que Roma fez, essas guerras púnicas e esse domínio de outros territórios, fez de Roma uma cidade, ó, top, muito rica e muito movimentada, muito agitada. Por onde circulavam mercadorias vindas das mais variadas regiões. Ao mesmo tempo, essa expansão provocou grandes mudanças sociais.
Lentamente, os patrícios, por serem um grupo muito fechado, foram diminuindo. E no século III a.C., já era um grupo social praticamente inexistente. Né? Isso por quê? Porque os patrícios, como eles eram muito fechados, eles começaram a diminuir o seu poder. Tio, e quem foi conquistando o poder? Vamos lá. Outro grupo, no entanto, se destacou, que foi a nobreza. Então vai surgir em Roma uma nobreza. Por causa dessa expansão, né? Vamos lá, sexto ano, bota o tic-tac para funcionar aí. Por causa dessa expansão territorial, por causa do domínio de um vasto território, vai surgir uma nobreza em Roma. Quem são esses nobres? São donos, né? São pessoas que vão se apropriar, que vão tomar, que vão ganhar terras que invadiram. Então, digamos que eu fui invadir lá na ilha da Sicília e peguei uma parte da ilha para mim. Então, agora eu vou ser um nobre. Por quê? Porque parte da região de comércio, de agricultura e riqueza pertence a mim. Então, o patrício que ficou lá em Roma, se achando bambambam, bonitão, nariz em pé, ele vai perder o seu poder, vai perdendo. E eu, que tomei para mim uma parte lá da ilha da Sicília que eu invadi, né, que agora é uma região muito rica em agricultura e comércio, agora eu vou começar a crescer socialmente. Ok? Os nobres passaram a dominar o Senado e a ocupar importante cargo da magistratura, ou seja, lá na política. Né? Então, esses nobres que começaram a ficar ricos por causa dessa expansão, começaram a ocupar a política romana no lugar dos patrícios. Para ganhar apoio da população, eles se valiam da política do pão e circo, já mencionada. Distribuíam esmolas, organizavam festas e patrocinavam espetáculos. Então, eles eram inteligentes. Né? Eles queriam ganhar o apoio popular, né? O apoio da galera ali de Roma, da população. Então faziam o quê? Esmolas, pão e circo, espetáculos, etc. Então essa nobreza foi inteligente, né? Essa nobreza passa uma rasteira, tchau patrício, acabou, vocês perderam o poder de vocês, e agora nós é que temos poder, porque fomos nós que invadimos, nós que expandimos Roma, e agora dominamos todo o comércio, toda a produção. Então, poder pra gente, né? Na base da sociedade, os pequenos proprietários rurais enfrentavam dificuldades, né? Aquela era a questão, rico fica rico e o pobre continuava pobre. Muitos por terem participado das guerras, não puderam cultivar suas terras e acabaram endividados. Sem ter como pagar suas dívidas, viam-se obrigados a entregar suas propriedades rurais aos credores, né? Por quê? Quando as pessoas iam para a guerra, que não ganhava nada, quando voltava, eles não tinham mais como produzir, né? Como fazer a agricultura para comercializar, para sobreviver. Então, o que acontecia? Eles pediam empréstimos. Como não podia pagar empréstimo, virava escravo. Ou até mesmo tinha que doar a sua terra para pagar a sua dívida. Triste, né? Essa situação não só acentuou a concentração de terra na mão de poucos, como também forçou muitas pessoas que viviam no campo a migrar para a cidade. Porém, nas cidades, elas encontravam dificuldades em conseguir um lugar para morar e também em obter um emprego, pois grande parte do trabalho era realizado pelos escravizados. Então, essa situação de Roma, essa expansão territorial, resumindo, gente, ela foi boa, né? Ela beneficiou mais esses nobres que vão ganhar terras, né? Que vão conquistar terras e o comércio. Então esse povo que foi lá, que foi esperto, conquistou terras, beleza. Só que teve gente que foi para a guerra, né? Da expansão e quando voltou perdeu suas terras. Estava endividado, não tinha como pagar e aí a situação ficou difícil. O que aconteceu? Sai do campo e vai para a cidade. Só que na cidade também não tinha muito emprego não. Né? Isso por quê? Porque a maior parte dos trabalhos era realizada pelos escravos. Ok? Beleza, gente? Tranquilo até aí? Né? Que eu estou fazendo de uma forma mais tranquila, mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? E aí entra a luta pela terra, né? Os plebeus começam agora a ir lá lutar para ter acesso também a terras. Vamos ver como é que isso aconteceu. O aumento da desigualdade social gerou um grande descontentamento entre as camadas mais baixas da sociedade. Surgiram lideranças políticas reivindicando uma reforma agrária, capaz de pôr fim ao êxodo rural.
e fixar as pessoas no campo. Um delas foi Tibério Graco, eleito tribuno da plebe. Ele propôs uma lei limitando o tamanho das terras que uma pessoa poderia possuir. E a distribuição de terras públicas em pequenos lotes aos pobres. Os senadores romanos, donos de grandes latifúndios, não gostaram das leis propostas e tramaram o assassinato de Tibério, de seus seguidores, o que acabou ocorrendo em 132 a.C. 10 anos mais tarde, o irmão de Tibério Graco, Caio Graco, também foi eleito tribuno da plebe e decidiu dar continuidade à luta do irmão pela reforma agrária. E a exemplo que ocorreu com Tibério, os senadores tramaram o assassinato de Caio. Vamos lá. Como nós vimos, o tribuno da plebe era aquela pessoa que está lá no Senado, né, criando leis para favorecer também os plebeus, não era assim? Então, o tribuno da plebe era a pessoa que ia representar o interesse dos plebeus lá no Senado, para fazer as leis, né? O Senado é o grupo que fazia as leis. Então, aí, eis que Tibério Graco, ele foi eleito um tribuno da plebe, ou seja, uma pessoa que ia participar do Senado para criar leis para os plebeus. Então, Tibério Graco, tá? Ele era um tribuno da plebe. O que é isso, tio? Era uma pessoa que estava lá no Senado criando leis que iriam ajudar, iriam favorecer aos plebeus. E aí, olha só a lei que Tibério criou. Tibério chegou e disse, gente, pessoal, aqui em Roma está complicado. O rico cada vez fica mais rico e o pobre mais pobre. Com essa expansão territorial que teve aí, né, muitas pessoas ganharam terras e muitos plebeus ficaram aí sem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir as terras. Vamos fazer uma reforma agrária? Tio, o que é uma reforma agrária? Reforma agrária é uma divisão igualitária de terras. A gente vai dividir as terras igualmente. Digamos que eu tenho um grande terreno, né? E tem um plebeu ali que não tem terra nenhuma. Então eu vou dividir essa minha terra com ele. Então Tibério propôs que os nobres dividissem suas terras com os plebeus que não tinham terras, porque aí a pobreza iria diminuir. Vocês acham que esses nobres iriam aceitar isso? Claro que não. O que foi que fizeram? Mandaram matar o coitado do Tibério Graco. Logo em seguida, o irmão de Tibério, Caio Graco, também foi eleito tribuno da plebe. E qual foi o maior projeto dele? O mesmo que o do irmão. Ou seja, gente, vamos dividir as terras. Vocês que são nobres, vamos fazer uma divisão de terras, porque os plebeus estão altamente pobres porque não tem terra. Não tem terra para eles, está sem território. Como é que eles vão plantar? Como é que vão produzir? Sendo assim, eles estão saindo do campo e indo para a cidade. Isso está errado. Vamos dividir as terras dos nobres, né, dos grandes proprietários, com os plebeus. Vocês acham que os nobres iriam aceitar isso? Não. Também mandaram matar o coitado do Caio Graco, irmão do Tibério Graco. Sendo assim, meus amores, podemos concluir que os irmãos Graco, Tibério e Caio, foram dois irmãos, foram dois tribunos da plebe, que o seu projeto era a reforma agrária, a divisão igualitária de terras, para tirar um pouco da terra dos nobres, que tinham muito, e dar para os plebeus que não tinham quase nada. Então, só que isso não deu certo. Deu para entender, meu povo? Meu povo e minhas povas? Deu para entender? Ok? Vamos lá? Página 18. Página 18, por gentileza. Enquanto os membros da nobreza procuravam manter seus privilégios, os representantes da plebe continuavam sua luta por melhores condições de vida. Então, olha a bagunça que estava Roma. De um lado, a gente vai ter os nobres querendo manter seu privilégio, querendo manter sua força, querendo manter sua riqueza, seu poder. Do outro lado, a gente vai ter os plebeus lutando e lutando e lutando para ter mais direitos ali na sociedade, né? Tio, mas eles não já tinham, através lá do tribuno da plebe? O tribuno da plebe permitiu que criasse leis para eles.
Mas a riqueza que era o que importava, ainda estava nas mãos dos patrícios. Aliás, dos nobres agora, né? Que os patrícios já era. Dos nobres. Porque a expansão territorial lá só beneficiou, só deu terras aos nobres, à nobreza. Os patrícios, os plebeus, ainda continuavam ali na pobreza, na questão do campo e etc. Essas tensões, essa briga, né, entre plebeus e nobres, né, essas tensões culminaram em uma guerra civil que se estendeu por quase um século, interrompida por breves períodos de paz. O que é isso, tio? Uma guerra civil? Guerra entre a própria sociedade. Então a própria Roma, né, começou a entrar em guerra, ela mesma ali. Os nobres contra os patrícios. E era um mata-mata, e era luta, e era incendiando casa, quebrando casa. Era um fumaré, não é? Guerra civil é uma guerra entre o próprio povo. Então a própria Roma começou a entrar em uma guerra interna, não é? Entre nobres e plebeus. Ao mesmo tempo que os nobres e os plebeus viviam no fight, na guerra, na briga, os escravizados, né, também se rebelaram contra as condições desumanas de vida e de trabalho que enfrentavam. Piorou mais ainda a situação. Já tinham os nobres e os plebeus brigando. Agora vem os escravos, que também entraram na briga porque não queriam mais viver a situação que viviam. Então tome aí mais guerra civil em Roma, mais revoluções em Roma. Unidos, organizaram diversas revoltas que desestabilizaram o já abalado sistema republicano. A maior delas, conhecida como Terceira Guerra Servil, aconteceu entre 73 a.C. e 71 e foi liderada por Espartaco, um gladiador que comandou um exército com mais de 60 mil homens. Né? Então, olha aí, Espartaco, né? Ele era um escravo e ele comandou um exército de mais de 60 mil homens. O cara juntou desse tanto de gente, 60 mil é a quantidade da população de Salgueiro. Salgueiro hoje ela tem entre 60 mil, 65 mil pessoas. Então, o cara juntou praticamente o Salgueiro todinho, né? Fez um exército com o Salgueiro todinho para enfrentar essa guerra civil aí em Roma. Apesar das diversas vitórias, Espartaco e seus homens acabaram derrotados. E como punição, cerca de 6 mil foram escravizados. Aliás, foram condenados à morte por crucificação. Aquela mesma morte que teve Jesus Cristo lá, né? Então, uma grande parte, né? Você vê aí, 6 mil escravizados, corrigindo a minha leitura, 6 mil escravizados, 6 mil escravos que faziam parte do exército de Espartaco, foi condenado à morte e foi crucificado. Roma não brincava não, Roma quando pegava, ó, era peia. Nessa época, as tensões em que o exército era acionado a todo momento para conter guerras civis e revoltas, então constantemente o exército era chamado. Era solicitado o exército para conter, para abafar ali as revoltas, as tensões que aconteciam. Né? Diversos generais romanos passaram a desfrutar de grande prestígio junto à população. Por isso, muitos deles foram eleitos para importantes cargos da magistratura romana. Então, quando tinha lá aquele fumaré, aquela revolução, aquela briga entre escravos, servos, plebeus e tudo, eles chamavam o general. Então sempre se destacava o general. Por quê? Porque o general chegava lá e apaziguava a coisa, apaziguava a revolta, a guerrazinha ali, né? Ele parava, ele eliminava, acabava com a guerra ali. Então aí eles foram ganhando prestígio na sociedade. E em 60, o general Júlio César, líder dos plebeus, venceu a eleição para o cargo de cônsul. Cônsul era um cara lá como se fosse um prefeito hoje em dia, tá? Com outros 2 generais, Crasso e Pompeu. Formou uma aliança que deu origem a uma nova forma de governo chamada triunvirato. Então, o triunvirato foi um governo que se formou-se ali em Roma, no governo de 3 generais. Como eu disse a vocês,
Esses generais, eles ganhavam prestígio na sociedade. Por quê? Porque eles eram capazes de acabar com as revoltas ali, com as brigas, com as guerras ali, né? Então, quando eles eliminavam, eles ganhavam prestígio. Com o passar do tempo, 3 generais, né, ganharam poder para governar. Isso ficou conhecido como triunvirato. Então, foi Júlio César, Pompeu e Crasso. Esses 3 generais, né, com muito prestígio social, foram nomeados ali para governar. Contando com o apoio do exército, os 3 militares que construíram o primeiro triunvirato passaram a governar Roma sem depender do Senado. Então, olha aí, governando poder, né? Governando Roma. Era uma tentativa de diminuir as tensões sociais. Mas o que se observou foi uma situação política ainda mais estável. Com a morte de Crasso, em 53, Júlio César e Pompeu começaram a disputar o poder entre si. Então, o que a gente pensava que ia resolver a situação foi piorar. 3 generais altamente importantes, né? Altamente cheios de si. 3 generais altamente orgulhosos, governando, isso não dá muito certo, não. Crasso morre, e aí Júlio César e Pompeu começam a dividir ali, a disputar o poder ali entre eles, né? Começaram a disputar o poder entre si. Teve início uma nova guerra, na qual as tropas de Júlio César e de Pompeu se enfrentaram. Gente, que bagunça que era Roma, né? Pompeu fugiu para a Grécia, onde foi morto. A vitória permitiu a Júlio César assumir o poder em 46, com o título de ditador vitalício. Então, quando Pompeu fugiu, né, e morreu, o que acontece com Júlio César? Ditador vitalício, governante ali supremo de Roma. Que bagunça, né? Esse povo de Roma era meio tumultuado do juiz, mas é isso. Tudo indicava que Júlio César pretendia governar como imperador. Júlio César, gente, ele queria dar um golpe lá, ele queria acabar com o Senado, né? Acabou o Senado, acabou tudo, agora vai ser um império. Eu vou ser o primeiro imperador de Roma. Então você vê. Aí o Senado, né? Tinha a nobreza lá, o Senado, para assim e diz: caramba, peraí. Quer dizer que ele mandou matar, porque foi o Júlio César que mandou matar Pompeu e Crasso, né? Ele manda matar os outros 2. Vai governar sozinho agora, né, como ditador vitalício. Vitalício quer dizer que é para a vida toda, tá? Ele é um ditador para a vida toda. Enquanto ele é vivo, está governando. Depois de morrer, não tem como governar, né? Então, enquanto é vivo, está governando. Mas aí ele quer tirar o Senado, acabar com o Senado, acabou. Tchau vocês, e agora eu vou ser imperador. Ou seja, isso não ia dar certo. Porém, em 44 a.C., o general foi assassinado por um grupo de senadores durante uma sessão. Pegaram Júlio César, jogaram ele no meio do salão, e foram mais de... esqueci o número agora. Mas enfim, ele foi assassinado na base de punhaladas, gente. Ele levou várias facadas. Olha a imagem aí, ó. Mataram, assassinaram Júlio César. Tio, e por que assassinaram Júlio César assim de uma forma tão brutal? Jogaram ele no meio do salão, cercaram ele ali, ó, punhalada nele ali, né? Assassinaram ele, né? Isso por quê? Porque Júlio César ele queria tirar o poder do Senado. Porque lembre-se, durante a República Romana, tinha o governante e tinha o Senado, que ajudava esse governante a governar. Então, o governante, durante a República, né, o cônsul, no caso, ele não tinha 100% poder. Ele não tinha 100% poder. O Senado também tinha o poder de decisão, de criar leis, né, de elaborar leis, de fazer com que se cumpra as leis. O Senado tinha um papel importantíssimo na República Romana. E aí Júlio César simplesmente queria acabar com isso. Queria tirar o Senado. Tchau, Senado, acabou o Senado, não é? E iria ser imperador, iria governar tudo sozinho. Não deixaram, né? Mataram ele, porque, afinal de contas, o Senado ia perder o seu poder caso Júlio César, né, conseguisse aí se tornar imperador. Obviamente, o Senado não ia deixar. Com a morte de Júlio César, um novo triunvirato se formou, um governo de 3, né? Faziam parte dele 3 seguidores de César, que era o Marco Antônio, o filho adotivo de César, o Caio Otávio, e o general Lépido.
Divergências entre eles desencadearam uma nova guerra civil. Né? Então, aí, quando Júlio César morreu, formou-se um novo triunvirato, um governo de 3. Né? Está lá o Senado, bonitinho, governando também, mas agora tem um triunvirato, governo de 3. Tá? E aí, mais uma vez, os 3 começaram a não se entender. A bagunça começou a tomar de volta lá em Roma. Né? Porém, divergência entre eles, os 3, o segundo triunvirato, né? Teve uma nova guerra civil. O conflito terminou com a vitória de Otávio, né? Otávio elimina Lépido, manda matar Lépido, e depois manda matar Marco Antônio, e fica Otávio sozinho. Então, o conflito terminou com a vitória de Otávio, que promoveu uma série de reformas políticas, e em 27 a.C. decretou o fim da República e se declarou imperador. Era o início de uma nova fase da história de Roma, porque agora acabou a República e ia ser um império, porque agora sim Otávio, que era sobrinho, e Júlio César considerava ele como um filho, né? Então Otávio, ele vai realizar o sonho do tio dele, de Júlio César, que era colocar Roma para ser um império. Tio, por favor, recapitula aí daquele jeitinho bem resumidozinho, bacaninha, para a gente entender, porque ficou um pouco de bagunçado. Ficou sim, mas vamos lá. Nessa questão dos triunviratos e fim da República. O tipo de governo era uma república, tá? O que é um governo, uma república, tio? É o governo de poucos, apenas ali, poucos vão ali, no caso de Roma, né? Poucos governavam. A gente viu que plebeus e escravos não tinham tanto direito assim. Né? Escravos nenhum, plebeus um pouco. Mas, enfim, a nobreza governava. Né? A república está lá. Nessa república existia o Senado. Tá? Esse Senado era um grupo de pessoas que auxiliavam no governo. E existia o cônsul, que era como se fosse um prefeito. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos dar um exemplo. Hoje em dia no Brasil existe o Senado, né, que são os senadores, e existe o presidente da República. Então, as leis, né, vão do Senado para o presidente e também as leis vêm do presidente para o Senado. Então, o Senado, os senadores, é o grupo de pessoas, a organização que vai auxiliar o presidente a governar. Compreenderam? Então, digamos assim, que a gente está na Roma antiga, tá? O presidente, ele é o cônsul. Ele é o cônsul, né? O que vai governar. E nós temos o Senado, que é quem vai auxiliar no governo. Pelo Senado tem que passar as leis, pelo Senado tem que passar os projetos, tem que ser aprovado. Existem os senadores que são escolhidos pelo povo. Uma república, né, como nós já vimos, é o povo que escolhe quem vai governar para a gente, quem vai nos representar. Então o povo escolhe os senadores e também o presidente. Nessa época aqui, Júlio César, né, foi um general muito famoso que foi escolhido junto com mais de 2 generais para governar. Tio, e por que escolheram o general para governar? Porque como Roma estava muito bagunçado, muito bugado, né? Era briga aqui, guerra ali, revolução aqui e tudo tal. Como Roma estava muito agitado, os generais ficaram famosos. Porque eles eram quem iriam resolver a bronca ali. Quando tinha guerra, quando tinha briga, eles iam lá e conseguiam resolver. Então foram ganhando prestígio, fama na sociedade. Então aí, para governar como cônsul, foi eleito 3 generais, tá? Que foi Júlio César, Pompeu e Crasso. Não é isso? Júlio César, Pompeu e Crasso. Ok? Então esses 3 generais foram eleitos como cônsul para governar, né? E tinha o Senado. Então tinha o Senado e tinha os 3 cônsuls. Só que os 3, muito cheios de si, muito egoístas e tal, começaram a brigar entre eles, né? Começaram a brigar entre eles. Então aí, primeiro sai Pompeu, ele morre, depois morre Crasso e só ficou Júlio César. Aí Júlio César tem uma ideia, rapaz, quer saber, vou acabar com esse negócio de república. Vou acabar com esse negócio de Senado. Vou tirar todo o poder que o Senado tem, tirar todo o privilégio que o Senado tem e vou colocar Roma para ser um império. Vou ser o imperador de Roma. Aí o Senado parou e disse, caramba, esse cara tá ficando meio doido do juízo. Ele quer tirar a gente do poder e ser o imperador? Não. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. O que acontece? O Senado pega Júlio César, joga ele lá no centro do salão e ó,
facada nele, né? E mata Júlio César. Sendo assim, com a morte de Júlio César, né, o Senado continua tendo poder. E aí vai surgir um outro triunvirato, que foi de Augusto, né, de Caio Otávio, Augusto não, perdão, ele fica conhecido como Augusto depois, mas enfim, de Otávio, de Lépido e de Marco Antônio. Três governantes lá, né? E aí, eles mais uma vez começam uma briguinha lá entre eles. Começa lá mais uma vez uma briga entre eles, né? E aí, primeiro, Lépido caiu, já era. Depois, Marco Antônio também assassinado, né? Saiu. E aí, Otávio é quem realiza o sonho do tio dele, que é dar início ao Império em Roma. Então, nós já vimos a monarquia, já vimos a república, e agora vai ter um início, vem aí à frente, o Império Romano. O primeiro imperador foi Otávio, sobrinho lá, né, de César, ok? Então essa daí, gente, foi um pouco da história. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Meus amores, nossa aula por hoje chega ao fim. Por gentileza, respondam a página 20, 21, 22 e 23, 24 e 25. Ah, tio! É isso mesmo. Respondam aí, por favor, para mim, da página 20 até a página 25, ok? Beijos. Obrigado por hoje. Tio vai melhorar. Obrigado. Tenho certeza que vocês estão aí me desejando melhoras. Que o tio está um pouco dodói, mas tenho certeza que vocês estão aí dizendo melhoras, tio. Tenho certeza. Obrigado, viu? Beijo para vocês. Tchau, tchau.